Saudações, eu sou Marcos Valério XR, em 9 de junho de 2022, e eu tenho um vídeo sobre soberania popular, mas curiosamente me faltou fazer um vídeo sobre a soberania em si, apesar de ser um sentido bastante dedutível, né? Naquele próprio vídeo lá fala-se muito em soberania nacional também, e é um termo que eu uso muito, é um conceito extremamente importante. Na realidade, se eu fosse definir os 4 conceitos básicos nos quais eu apoio a minha visão político-ideológica, eu poderia colocar tradição, trabalho, família e soberania. Acho que seriam os conceitos mais relevantes. E note que não é um termo que é muito levantado por todos os setores. Na verdade, é bem enviesado. Geralmente quem fala em soberania, especialmente soberania nacional, são os nacionalistas. Muita gente também, muito socialista, muito pessoal da esquerda também fala em soberania, porque tem uma certa associação, mas quem nunca vai utilizar essa terminologia é liberal. O liberal vai falar em liberdade. E aí já vem uma pegadinha muito interessante, porque eu tenho um vídeo sobre questão das liberdades também, e onde é fácil distinguir que existe uma liberdade passiva e uma liberdade ativa, ou uma positiva e uma negativa, ou a liberdade de e a liberdade para, onde uma é basicamente uma liberação formal, onde você está livre de determinados impedimentos formais, e outra coisa diferente é a sua capacidade de exercer essa liberdade plenamente. Costuma-se dizer que no Oriente, especialmente na cultura chinesa, não existe um termo para liberdade. E é verdade, não existe um termo direto, mas existe um termo que se traduz como autossuficiência, como autodeterminação, e que é tradutível como soberania. Por quê? Porque, a meu ver, os orientais não sofrem dessa ilusão de misturar dois âmbitos distintos que permite essa confusão que nós temos aí, onde o sujeito te dá liberdades puramente formais, mas arrancando todos os seus meios para exercê-las e continua chamando aquilo de liberdade. Ou seja, é a liberdade do mendigo na rua, sem nenhum recurso, mas ele está livre, porque ele não responde expediente, ele não tem horário, ele está subordinado apenas às necessidades primárias dele e está livre. E, segundo esse viés, eles não distinguem isso do indivíduo que tem poder para exercer sua liberdade. E é nesse sentido que tem que ser entendida a soberania. Soberania, etimologicamente, é até simples, né? Você ter um poder sobre si próprio. É você reconhecer que não há nada acima de você em nível de poder, que você se autodetermina. Você é dono de si, você é o soberano de si mesmo. E aí sim, veja só, não é uma simples questão de estar livre. Porque, de uma certa forma, há uma certa subjetividade nesses conceitos de liberdade tão levantados por aí. Mas é o fato que você realmente é capaz de se autodeterminar. Você tem essa primazia sobre si mesmo. Ou melhor dizendo, nenhuma pessoa tem acima de você. Por isso que se fala em soberania nacional. É o país que se decide por si próprio, sem estar amando de outro país. Que é uma coisa que liberal detesta, porque liberal, no fundo, existe para defender os interesses dos mais poderosos, inclusive dos mais poderosos em exercer poder tirânico sobre os outros. Aí se fala em soberania, falei da soberania popular, porque de fato é o povo ter a capacidade de decidir por si mesmo, sem ser tutelado por pequenas elites. E no seu caso é a sua soberania pessoal, é você de fato de ser capaz de se autodeterminar, sem ser coagido, sem ser tutelado por outros, não só de uma forma direta e coerciva, mas também de uma forma manipulatória. Em suma, é você ter não apenas a liberdade formal, é você estar não apenas livre da autoridade direta de outrem, mas é, antes de tudo, você também ser livre para exercer a sua própria autoridade sobre si mesmo. Então, ao invés de ficar apelando para um conceito de liberdade para lá, liberdade para cá, apele ao conceito de soberania. Aí você vai notar muito claramente onde está a diferença entre aquilo que os liberais falam e a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é apenas o freedom, né? Você estar livre de um domínio, mas é, antes de tudo, o liberty, você ter realmente a capacidade de exercer aquilo que você pretende fazer. E para isso você tem que ter poder. Portanto, o indivíduo que está subordinado a um horário, a um expediente de 40 horas semanais, mas que tem
pelo menos um salário razoável, no fundo, ele é mais livre do que aquele desempregado que não está subordinado a esse horário, mas não tem dinheiro para nada. Mas o fato é que há uma diferença muito clara entre você estar apenas livre de determinadas coerções relativas e você ter efetivamente um poder para exercer por si próprio. Porque liberdade não é nada sem poder. Eu tenho até um texto específico sobre isso que eu vou deixar linkado aqui. Ou melhor, eu vou ler este texto aqui. Ao pensar no que seria o total oposto da liberdade, a maioria pensará na escravidão, que é uma relação de trabalho onde o escravo não tem qualquer direito e, portanto, totalmente desregulada. Os flagrantes de trabalho escravo em pleno século XXI sempre ocorrem em contextos onde as legislações trabalhistas não são obedecidas e o poder público é neutralizado diante de um poder privado local. Curiosamente, os que mais se arvoram de defensores da liberdade hoje, incorporando a palavra até no nome de sua ideologia, são justamente os que mais defendem a desregulação das relações de trabalho e, portanto, sua aproximação com a condição na qual se dá a escravidão. E o motivo disso é simples. O liberalismo atual deixou de ser a defesa da liberdade das pessoas físicas para ser da liberdade das pessoas jurídicas, especialmente as maiores e mais poderosas. Não por outro motivo, os discursos em defesa da liberdade de mercado atualmente são financiados pela elite econômica mundial. Os expoentes do libertarianismo e do anarcocapitalismo não teriam saído da obscuridade sem o apoio irrestrito de banqueiros e mega empresários. E essa liberdade mercadológica é vista como a expressão máxima da liberdade individual, como se todo ser humano só tivesse realização plena de sua liberdade numa atividade empresarial. Não é difícil entender esse amálgama entre os liberais e os mais ricos, visto que os maiores beneficiários do aumento de tais liberdades sempre serão os mais poderosos. De nada vale a liberdade de viajar pelo mundo para quem não tem dinheiro, bem como a liberdade de andar é inútil para um paraplégico, ou a liberdade de ler um livro não interessa ao analfabeto. A liberdade é um bem que só pode ser usufruído por quem tem poder para tal. E qualquer aumento nas liberdades gerais sempre beneficiará muito antes os mais poderosos. Se num grupo de pessoas qualquer você liberar a violência física, quem serão os reais beneficiados? Os homens franzinos e mulheres frágeis ou os fortões e bons lutadores? Por isso, o aumento da liberdade é algo que só é verdadeiramente eficaz para a maioria quando se garante também condições mínimas para que se exerça tal liberdade amplamente, ou ao menos para que se possa conquistar as condições para tal ampliação. Caso contrário, na prática, seu aumento apenas fortalece mais o poder de uns, já verdadeiramente livres, em detrimento de outros, até que estes acumulem tanto poder que passem a ser capazes de reduzir a liberdade alheia. Sem uma rígida regulação estatal sobre as relações de trabalho, não há outro resultado possível que não a perda da capacidade da maioria trabalhadora de conquistar condições financeiras satisfatórias, perdendo poder e, consequentemente, liberdade, ao mesmo tempo que, podendo usufruir de massas desfavorecidas de trabalhadores, uns poucos empresários, especialmente os mais ricos e mais inescrupulosos, aumentarão mais seus lucros e seu poder, distanciando ainda mais ricos e pobres e diminuindo o grau de liberdade geral da sociedade, pois a liberdade extrema de uns poucos não compensa a extrema falta de liberdade de muitos. Só há equivalência de liberdade entre aqueles que estão em paridade de poder. Achar que quem pode viajar a qualquer momento para qualquer lugar do mundo ou comprar praticamente tudo que o dinheiro permite está no mesmo nível de liberdade de quem mal pode pagar um ônibus urbano, apenas porque ambos têm certas liberdades formais garantidas por lei, é mera hipocrisia. Assim como achar que a eliminação de legislações que protegem justo esses últimos para favorecer uma pequena elite terá como resultado o aumento da liberdade geral. E se é verdade que a regulação tem sim algum custo à atividade produtiva, colocando alguns limites à maximização dos lucros privados, isso não impediu
que os momentos de maior crescimento econômico de nosso país tenham se dado sempre em contextos de ampla regulação, bem como não impede que países com regulação trabalhista até mais severa que a nossa prosperem. Justamente para escamotear isso, iniciativas liberais adoram forjar listas farsescas de países mais desenvolvidos como se fossem países que cresceram e prosperaram graças à maior liberdade econômica, leia-se empresarial, fazendo vista cega para o fato de que todos possuem legislações trabalhistas bem consolidadas, além de diversas regulações, alta carga tributária, muitas vezes chamados de estados de bem-estar social. A maioria também se desenvolveram por via militar, tendo passado imperialista, colonialista e expansionista, estendendo seu poder sobre o mundo com o uso de armas, saqueando e tomando territórios, para depois, claro, serem liberais. Não há um único exemplo real da fantasia liberal, isso é, um país subdesenvolvido que simplesmente decidiu liberalizar sua economia e com isso chegou ao topo do desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos só ampliaram sua liberdade geral após se desenvolverem. Por isso mesmo, afirmar que um país como o Brasil prosperará economicamente por mera liberdade de mercado, em especial flexibilização de leis trabalhistas, é, na melhor das hipóteses, crença ingênua e alienada da realidade. E na pior, mentira perversa que visa promover justamente a máxima perda de liberdade geral em prol do ganho exclusivo de uma pequena elite já muito mais livre do que a maioria jamais poderá ser. Para os despossuídos, mais vale a assistência social, o Bolsa Família, escola e saúde pública, do que liberdades de que nada lhes servem. E, na verdade, todos sabem disso. O liberal que enche os pulmões para defender a liberdade não deixa de obrigar seus filhos a estudar, em vez de respeitar a vontade deles de não fazê-lo. E continua optando por abrir mão de parte de seu tempo livre por turnos de trabalho em troca de dinheiro, isto é, em troca de poder, para que aí sim a liberdade que lhe resta possa ser de fato usufruída. Esse texto de minha autoria foi originalmente publicado em 4 de março de 2018 pela Dissidência Política do DF. Mas eu estou narrando hoje com algumas pequenas adaptações. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 9 de junho de 2022. Obrigado por sua atenção.